Oi, eu sou Vitória Régia, também faço parte do projeto de Primeiros Socorros nas Escolas, da UFCA, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre afogamento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, afogamento é a aspiração de líquido não corporal por submersão, com o rosto embaixo da água, ou imersão, ou seja, com todo o corpo debaixo d'água. E esse líquido que é aspirado, ele vai entrar em contato com as vias aéreas, tá? Causando todos os sintomas e sinais que a gente vê no afogamento. Esses incidentes eles representam cerca de 0,7% do total de mortes anuais no mundo, só que esses dados eles não são muito concretos porque há uma subnotificação e uma dificuldade no registro desses incidentes. Mas sabe-se que ele é uma das principais causas de morte, tanto em crianças quanto adultos jovens no mundo todo. E o que acontece durante esse incidente? Então, a pessoa, quando ela tem a dificuldade de se manter, se manter ali em cima da água e manter a sua integridade das suas vias aéreas, então ela não vai conseguir manter, o seu trato respiratório livre dessa entrada, dessa aspiração de líquidos. Quando o líquido entra no nosso trato respiratório, ele vai passar pela traqueia, vai em direção aos pulmões e em direção às suas terminações, as estruturas terminais dos pulmões, que são os alvéolos, que é onde acontece a troca gasosa. Sabe quando a gente ouve que tomei água e a água desceu pelo canto errado? É basicamente isso que acontece no afogamento. Então, quando a água entra em contato com os pulmões, vai dificultar a troca gasosa, vai diminuindo os níveis de oxigênio e não mexendo tanto assim nos níveis de gás carbônico, o que faz com que o nosso sangue tenha uma baixa oxigenação e fique mais rico em CO2, o que não é bom para todo o organismo, para o funcionamento do organismo. Isso vai levar a uma perda de consciência, o coração ele vai bater mais devagar. Inicialmente a pessoa vai estar em pânico e o coração dela vai estar batendo muito rápido, A pessoa vai estar taquicárdica. Mas depois, por causa dessa baixa oxigenação do sangue, ela vai ter uma bradicardia, que é o coração batendo mais devagar. Isso também vai levar a um pulso fraco, que vai ser uma atividade elétrica sem pulso, que a gente chama de assistólia, e tudo isso vai baixar a atividade pulmonar. Se baixa a atividade pulmonar, baixa a oxigenação, porque os nossos pulmões são como se fossem balões que inflam nosso respirar. Só que quando tem líquido, eles não conseguem mais inflar e diminui a troca gasosa, diminuindo os nossos níveis de oxigênio que são necessários para que tudo funcione, principalmente o cérebro. O cérebro vai ficar com pouco oxigênio. Com pouco oxigênio, o cérebro não consegue manter o funcionamento normal do nosso organismo. Por isso que pessoas que, mesmo sobrevivendo a afogamentos, elas acabam com sequelas. Tá? Tem mecanismos no nosso organismo que tentam fazer com que as sequelas sejam mínimas ou não existam, como é o caso da hipotermia, que ela diminui a necessidade de oxigênio do cérebro. E também o nosso organismo ele tem ações reflexas quando há aspiração de líquido. Por exemplo, as pessoas, quando elas aspiram líquido, elas logo tossem, que é uma tentativa do organismo de fazer com que aquele líquido que não deveria estar no trato respiratório saia. Quanto à classificação dos afogamentos, nós temos 3 subdivisões. A primeira, quanto ao tipo de água, que pode ser afogamento em água doce, que são rios, açudes, lagos, afogamento em água salgada, que é o mar, afogamento em água salobra, que é o encontro da água doce com a água salgada, e o afogamento em outros líquidos não corporais, por exemplo, um tanque de óleo. Também tem quanto à causa do afogamento, e aí a gente subdivide em 2, que é o afogamento primário, que é quando não tem indícios de uma causa para aquela pessoa ter se afogado, e o afogamento secundário, que é quando há indícios, há evidências da causa de o porquê a pessoa não conseguiu se manter acima da água, Se manter ali na superfície da água.
Normalmente isso acontece quando a pessoa ela está sob efeito de drogas ilícitas, ou ela teve uma convulsão, sofreu uma parada respiratória, alguma coisa do gênero. E quanto à gravidade do afogamento, nós temos mais duas subdivisões, que é o resgate e o afogamento. O resgate diz respeito a quando a vítima é resgatada viva e ela não vai apresentar nem tosse, nem espuma na boca ou no nariz. Porque lembra quando eu falei que o nosso corpo ele tem ações reflexas para tentar minimizar os efeitos da aspiração do líquido, que uma delas é a tosse? Pois é, o resgate diz respeito quando essa pessoa não está apresentando tosse, nem essa espuma que é muito característica de quando a pessoa está se afogando. E, normalmente, esses pacientes, eles não precisam do atendimento médico. Eles podem ter, sim, alguns sintomas, como náusea, cefaleia, tremores, mas normalmente são casos bem leves. Quanto ao afogamento, a vítima, quando ela é resgatada da água, ela vai apresentar esses sinais de aspiração de líquido, que é a tosse e a espuma, né? Sendo pela boca ou pelo nariz. E aí sim ela vai ter que ser avaliada ali no local de resgate para saber quão grave é o caso dela, para que possa ser planejado o tratamento que ela vai ter. A prevenção sempre vai ser a melhor medida, né? Então, algumas orientações que a gente tem é manter as crianças a pouca distância, né? Mesmo que a criança saiba nadar, é importante que ela não fique a mais do que a distância de um braço do adulto responsável por ela. É importante nadar onde existe a segurança de guardas-vidas, restringir o acesso a piscinas e tanques por meio de cercados, cercas, para evitar que alguém, sem querer, acabe caindo, né? Sempre fazer uso de colete salva-vidas quando estiver fazendo alguma travessia de barco ou algum esporte aquático com pranchas e incentivar o aprendizado de natação, de medidas de segurança na água e de primeiros socorros. E como ajudar durante um afogamento? Tem alguns passos que você precisa seguir. O primeiro é reconhecer o afogamento, né? Você vai olhar e vai ver que vai ter um banhista que ele não consegue se deslocar, que ele não consegue ficar numa posição vertical na água, ou ele está com a natação muito errada, né? Está se debatendo muito. E assim que há o reconhecimento desse incidente, é importante ligar imediatamente para o socorro. O número 193 é o número do Corpo de Bombeiros. O terceiro passo diz respeito a fornecer o flutuante para a tentativa de parar o afogamento, né, da pessoa que está ali. O quarto é tentar ajudar sem entrar na água, porque já tem uma pessoa com a sua segurança em risco, né? Então você também tem que prezar pela sua para que tenha ali um socorro. Por isso que é importante tentar usar uma vara ou uma corda para tentar alcançar o afogado, tá? O sexto passo diz que só entra na água se for seguro e se você tiver algum material flutuante, tá bom? E o sétimo, se você que está socorrendo acaba tendo também indícios de afogamento, não deve entrar em pânico. Acene e tente flutuar. Importante falar também que você só deve ajudar se você estiver capacitado e com condições de manter a própria segurança, tá certo? E agora esse vídeo vai mostrar um pouquinho pra gente como deve se proceder uma ajuda a uma pessoa que está afogando. Olha, ele vai retirando a pessoa, né, do corpo d'água, no caso do mar, nessa posição, segurando o braço e levantando a cabeça para manter, né, as vias aéreas, e ele vai deitá-la de lado numa posição que a gente chama de decúbito lateral direito, tá certo? Porque essa posição, ela libera as vias aéreas, fazendo com que a pessoa consiga respirar. Então, assim que você faz isso, é importante fazer em paralelo com a água, vai verificar a existência de secreções. Lembra daquela tosse, daquela espuma? Mas tudo isso se a pessoa estiver consciente. Se ela estiver inconsciente, você vai ter que colocar ela em decúbito dorsal, que é deitada com as costas para o chão, né? E aí vai verificar a existência de sinais vitais, que é o ver, ouvir e sentir.
Então, você vai chamar a pessoa, chamá-la pelo nome, para saber se ela está consciente, se ela responde, vai ouvir, vai sentir para ver se ela está respirando. Caso não haja ausência de sinais vitais, vai ter que ser feito as 5 ventilações de resgate, tá bom? Então, você pode usar a Pocket Mask, que é essa que ele está usando, e aí você vai liberar as vias aéreas, levantando a cabeça e fazendo as 5 ventilações, como ele está mostrando, né? Caso não haja Pocket Mask, não haja o acesso a esse produto, pode-se usar a boca conhecida, né, boca a boca. Como vai ser feito? Você vai liberar as vias aéreas da mesma forma, pinçar, como ele está fazendo, as narinas do indivíduo, e a sua boca deve cobrir toda a boca do indivíduo que está ali precisando do socorro. E aí você faz também as 5 ventilações seguidas, tá bom? Se o indivíduo não responder, mesmo depois dessas, mesmo depois dessas ventilações, a gente vai estar, infelizmente, é, diante de um quadro de parada cardiorrespiratória. E vai ser preciso fazer as compressões como ele está fazendo, tá bom? Bom, se for feito isso e a pessoa não tiver nenhuma resposta, então a gente vai estar diante de um caso de parada cardiorrespiratória. E aí vai ser preciso fazer as compressões, como ele vai mostrar pra gente. E é recomendado, instruído, que sejam feitos, né, nesses casos, as compressões intercaladas com as ventilações. Então, são ciclos. Então, são ciclos de 30 compressões intercaladas com 2 ventilações, tá bom? Tudo isso ser feito até que a equipe de socorro chegue no local, para que seja verificado se precisa ou não de algum atendimento hospitalar, tá bom? Então, eu espero que eu tenha trazido algum conhecimento para vocês, e é isso. Muito obrigada pela atenção.